Bob Furruia, parece que o Procurador-Geral da República se mexeu um pouquinho. Assim, mas mexeu, vai. Pouco, mas mexeu. Augusto Aras, Reinaldo, abriu um procedimento preliminar para apurar a atuação do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia do coronavírus. O chefe do MPF, Ministério Público Federal, vem sofrendo pressão, tanto interna quanto externa, para investigar a responsabilidade das autoridades do governo federal durante a pandemia, que já levou à morte, a gente sabe aqui, de mais de 220 mil brasileiros. E uma manifestação de 3 páginas, Aras comunicou ao Supremo a abertura da apuração ao analisar um pedido feito por deputados federais do PCdoB, que acusam Bolsonaro e Pazuello da prática de delitos de prevaricação e de perigo para a vida ou a saúde de outras pessoas. Bom, essa é uma das petições que está lá, né? Há outras. A mais precisa e organizada delas é de ex-subprocuradores-gerais da República, que acusam Bolsonaro de ter incorrido no artigo 267 do Código Penal, que é provocar pandemia. Eu sou muito técnico. Eu acho que ele fez isso. Acho que faz. Quando provoca aglomeração sem máscara, incentivando que as pessoas não usem máscara, vira um provocador de pandemia. Não sou eu que digo isso. É a ciência. A menos que a ciência esteja errada. Nesse caso, há alguma dúvida sobre como há o contágio? E qual seria o papel de um chefe de Estado? Não, eu não quero que você venha com torcida bolsonarista, antibolsonarista. Não, eu quero fato, objetividade. Eu quero que alguém diga, não, é mentira. O fato de as pessoas se encontrarem assim, se juntarem, não passa vírus. É isso. É isso. Eu não nasci ontem na arte da argumentação. Não vou começar assim, não, porque as esquerdas, os comunistas... não. Eu quero saber o seguinte. Um monte de gente reunida, sem tomar nenhuma precaução, concorre para a contaminação ou não? Se não, a acusação dos subprocuradores é furada. Se sim, é artigo 267. Junto com 268. Que é ignorar as medidas para impedir que o patógeno se espalhe. Sim, agora nós estamos com uma coisa interessante. Vocês sabem que eu já tive pinimba com a Visa. Existe a Lei 13.979 que permite que se libere uma vacina que, se for o caso, vai ser o Supremo, que já tem registro em outras agências, né? A Anvisa andou criando algumas dificuldades associadas ao governo. Como esquecer o general Eduardo Pazuello? O general me lembra até do dia, foi dia 8 de dezembro. Né? O tio é velhinho, mas tem memória boa. O senhor lá numa reunião virtual com governadores, dizendo que a Anvisa ia demorar 60 dias. E ainda disse o seguinte, não sei por que tanta pressa. Né? Tanta ânsia. Pra quê? Agora, a Anvisa fez uma coisa que eu considero correta, mas atenção, já estão... Ô, vai, Benes, ô, Bob, é muito impressionante que eles não consigam fazer pelo menos 2 coisas certas em sequência. É acertar uma, eles erram a seguinte, evidenciando que o acerto não foi um cálculo, ou foi um cálculo para produzir o erro. Então a Anvisa vai e retira, diz assim, não precisa ter a terceira fase aqui no Brasil. Né? Então não precisa fazer a terceira fase no Brasil, que é uma vacinação em massa, para depois saber tal. Se já foi feito em algum lugar, tem alguma agência que endossa, tal, muito bem. E nós vamos pedir, sim, que vocês mandem resultados para cá. Ainda. Tá certo. Mas liberou a vacina. Claro que já houve pressão do governo aí. Mas eu não acho ruim a notícia. Porque já a vacina, artigo na Lancet, sendo usada já em um monte de países.
Só que aí foram para cima da Anvisa, porque agora estão querendo criar, internamente se está falando, tem a vacina do Dória, né? Vacina do Dória, Coronavac. Agora querem a vacina do Bolsonaro, que seria a Sputnik V. O Bolsonaro está querendo tomar a vacina do Putin. É espetacular. A Sputnik V, eles querem chamar de a vacina de Bolsonaro. Vai, vamos lá. Para lembrar os nossos ouvintes, Reinaldo. Na semana passada a gente atendeu ao pedido de praticamente qualquer bêbado chato na plateia de qualquer show. Tocou Raul aqui, mais especificamente tocou essa daqui. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E metamorfose ambulante? Não, bêbado chato e bêbado de bom gosto também. Também, boa, né? também. E às vezes até sóbrio de bom gosto. Não, eu já gritei também, imagina. Metamorfose ambulante é o governo federal na relação com a Anvisa. Lá atrás, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária demorou a aprovar o uso da Coronavac, tinha bolsonarista, a gente lembra, aplaudindo, falando que era para respeitar os técnicos, que isso garantia a segurança da vacina. E agora a Anvisa virou alvo dos parlamentares governistas. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse hoje que os diretores da Anvisa estão fora da casinha, estão nem aí para a pandemia. Essa crítica foi feita por causa da demora na aprovação do uso da Sputnik V. Numa entrevista ao Estadão, Ricardo Barros afirmou que vai pressionar politicamente e até ameaçou enquadrar a diretoria da Anvisa para que o processo corra mais rápido. Não é sensacional? Eu mesmo, quando a Anvisa começou a criar problema aqui, com base na lei 3.979, dava uma banana para a Anvisa, até escrevi uma coluna na Folha com esse título, ou se não tinha no título, tinha no lead, logo no primeiro parágrafo. Porque tinha a lei 3.979 e tinha uma lista de agências ali, segundo a lei, que em caso emergencial, havendo endosso daquelas agências, a vacina podia ser aplicada. Se criasse problema com a Coronavac, banana, vão aplicar a Coronavac, Supremo manda... Aliás, existe uma ação impetrada pelo governo da Bahia, justamente que está com Lewandowski, sobre o uso da Sputnik V, porque o governo da Bahia fez um compromisso para comprar a vacina. Certo? Tem isso. Muito bem. Agora a Lancet fez lá o artigo, né? E a Anvisa, que era querida, agora a Anvisa está atrapalhando, né? Porque o presidente, junto com o Centrão agora, não dá também para ele ficar um negacionista da vacina, porque senão ele arrasta os deputados nessa também, fica complicado. Então agora ele quer a vacina dele, que é a do Putin, né? Então agora a Anvisa não presta mais. Aí até o diretor da Anvisa, o Milico que comanda, o Milico comanda a Anvisa pela primeira vez, ele está prestes a cair. Quem diria? Vai lá. Antônio Barra Torres, Reinaldo, ele reagiu às declarações do líder do governo, Ricardo Barros. Disse o seguinte: que enquadramento é esse que o deputado se refere? Ele está no dever agora de formalizar uma denúncia no canal competente ou se retratar. Acho que para ele não tem mais outra saída. Ou ele denuncia ou se retrata. Porque aí, enfim, mesmo sendo ali um homem de Jair Bolsonaro, né, também há a responsabilidade dos outros diretores. E, de fato, a decisão da Anvisa, ainda que sob pressão, no caso da Sputnik V, foi uma decisão correta. Libera-se, né, o uso emergencial e pede os documentos. Mas peraí, mas esses documentos foram pedidos também para a Coronavac e também para a vacina da AstraZeneca. Não foi só para a Sputnik. Né? Ainda esse da Sputnik são documentos anteriores ainda. Mas agora, tá ali, né? Agora a Anvisa virou adversária. Estão atrapalhando o mito. Ora, bolas. E a CPI da Covid? O senador Randolfo Rodrigues reuniu assinaturas suficientes para protocolar um pedido de CPI para investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. O requerimento conta com 31 assinaturas, acima das 27 necessárias para protocolar esse pedido. O documento foi registrado hoje de manhã. Agora cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidir se instaura ou não a CPI. Vai criar todas as dificuldades, vai tentar não instaurar. Né? Aí também cada um que veja como está construindo a sua biografia. Me parece jovem o bastante para estragar tão cedo, mas aí é com Vossa Excelência. E o Bolsonaro, ele nunca teve nada a ver com Covid. A parte dele não era essa. Não. Nada a ver com Covid.
tirou o corpo fora, não é com ele. É muito impressionante, é preciso ter muita cara de pau para falar isso, mas falou. Né? O quê? Falou, Reinaldo. Afirmou hoje que o que se reservou ao governo federal no combate à pandemia foi a questão do emprego. Ele disse o seguinte: desde o começo eu falava que tínhamos 2 problemas, o vírus e o desemprego. Reservou-se para mim a questão do emprego. O outro lado não foi. Segundo o presidente, esse outro lado, a questão do vírus, passou a ser uma atribuição dele só quando se tornou necessário enviar recursos para estados e municípios. É mentira. Vossa Excelência está contando uma mentira. De novo. Não foi essa a decisão do Supremo. O Supremo apontou as competências concorrentes da União, dos estados e dos municípios. Até porque tivesse deixado a coisa realmente para Vossa Excelência como Vossa Excelência queria, eu nem tenho certeza de que o senhor ainda estaria na presidência da República. O Supremo salvou o seu mandato. Porque o senhor não teria, o senhor teria impedido qualquer forma de distanciamento social, o senhor teria mantido, como era a sua tese, a vida normal, e o caos teria se instaurado no Brasil. Lembrando que o senhor é um dos 3 maiores negacionistas do mundo nesta área. E acabou ficando sozinho. Porque os presidentes do Turcomenistão e do Cazaquistão, era outro? Não, da Belarus. É verdade. Belarus e Turcomenistão caíram fora. E o senhor ficou sozinho. Então o senhor está contando uma mentira. O que é muito feio. Ainda que o senhor tivesse 800% de popularidade, eu chegaria aqui e diria, isso é mentira. Porque não é a popularidade de um presidente, ou impopularidade, ou não sei o que, ou não sei o que lá, que me faz dizer A ou B, né?